Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Conhecendo a CLT. Nós vamos hoje conversar sobre o teletrabalho, um instituto que foi implementado no nosso ordenamento em 2017 com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, e teve inseridos os artigos 75A ao 75E na CLT. Foi uma inserção de um capítulo específico sobre teletrabalho, mas relacionado aos artigos de jornada de trabalho. No início dos nossos encontros, eu sempre costumeiramente deixo aí os meus contatos. Então, temos, primeiro, o meu Instagram tem postado dicas diárias em vídeo, em texto, para atualizar em matéria de direito do trabalho, processo de trabalho, até direito previdenciário. E também, para quem quiser um contato direto comigo, está aí o meu WhatsApp, é só mandar mensagem. Então, vamos lá, vamos começar a questão do teletrabalho. O artigo 75A, que é o primeiro dispositivo sobre o teletrabalho, vem nos orientar em relação ao que vai tratar o capítulo. Ele fala a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho. Então, olha só, em regime de teletrabalho, observará o disposto neste capítulo. Observará o disposto neste capítulo. Então, sempre que falamos em teletrabalho, temos que seguir as regras do capítulo sobre teletrabalho, artigos 75A ao 75E da CLT. O 75B vem definir o teletrabalho. Então, ele fala, considera-se teletrabalho a prestação de serviços, isso é importante, predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O legislador, então, estabelece primeiro uma diferença. Ele fala, teletrabalho não é trabalho externo. Trabalho externo é normalmente aquela atividade que o empregado exerce na rua. Ele é vendedor, ele é representante de um laboratório. Ele tem uma atividade que ele frequenta vários lugares. Agora, o teletrabalho pressupõe uma tecnologia de informação e de comunicação particular. O sujeito trabalha com o computador, trabalha com a internet, trabalha, não necessariamente a atividade dele seja relacionada à telecomunicação, não. Mas ele desenvolve as suas atividades numa situação possível de realizá-la, por exemplo, na sua casa. Ele fica lá todos os dias. É obrigatório ser todos os dias? Não, tanto que o próprio legislador fala preponderantemente em casa, fora da empresa, fora das dependências do empregador. Daqui a pouco a gente vai ver lá no parágrafo que fala que ele pode comparecer à empresa quando necessário, mas não é proibido comparecer à empresa, não é obrigatório comparecer à empresa, é permitido. Mas também não se permite que ele compareça mais à empresa do que em casa, porque aí não vai ser teletrabalho. Aí vai ser esse regime de home office que nós normalmente chamamos. Em relação ao teletrabalho, no parágrafo único do artigo 75B, nós temos que o comparecimento às dependências do empregador, então diz que o empregado pode comparecer às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Isso significa dizer que ele pode comparecer à empresa. Não é obrigatório que ele sempre fique em casa. Parte da atividade dele pode exigir, alguma assinatura ou alguma atividade que só se realiza por determinada situação de questão técnica ou algum aparelho, alguma coisa que ele tenha que realizar atividade dentro da empresa. Se isso for, não regra, exceção, 5 dias da semana, 4 dias da semana ele fica em casa. Aí esse outro dia ou esses outros 2 dias ele tem que comparecer à empresa. Já cumpriu a regra do teletrabalho. Isso não descaracteriza necessariamente o teletrabalho, ok? Bom, em relação ao 75C, ele vai explicar como é que celebra o contrato de teletrabalho.
É um contrato de trabalho normal, só que ele exige uma característica a mais. Ele fala, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então aqui nós vemos duas exigências, uma consequente da outra. Primeiro, o contrato tem que ser por escrito. Eu sei que não está escrita a expressão escrito, mas a CLT, no artigo 442 e 443, que a gente vai ver lá no futuro, fala que o contrato de trabalho é o acordo tácito ou expresso. O expresso pode ser verbal ou por escrito. O prazo dele, em regra, é indeterminado, excepcionalmente determinado, isso corresponde a uma relação de emprego. Nesse caso, o legislador estabeleceu que o contrato deve especificar quais são as atividades realizadas pelo empregado, expressamente. Então, ele dá a entender que esse expresso é necessariamente por escrito. Esse contrato pode ser alterado em relação ao regime. O legislador permite a mudança, a alteração entre regime presencial e de teletrabalho. Para que isso aconteça, ele pressupõe mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, a ideia é a seguinte, ele pode sair de casa e ir para o trabalho, sair do trabalho físico e ir para casa, trabalhar em casa, por mútuo acordo. Então, a mudança de regime, ele está no regime presencial e agora ele vai ser alterado para o regime de teletrabalho. Vai trabalhar em casa predominantemente. Tem duas exigências. A primeira é que isso seja colocado num documento escrito. E isso só pode ser colocado num documento escrito se houver mútuo acordo. O empregado tem que concordar expressamente. Então, pressupõe a anuência do empregado e também que isso seja registrado em contrato de trabalho. Agora, também pode mudar o regime de teletrabalho para o presencial. O retorno também é permitido. Então, mudar do regime de teletrabalho para o presencial é possível, só que aí ele não exige mútuo acordo. Ele fala, pode ser unilateral, determinação do empregador. Só que ele estabelece um prazo de transição. Ele fala, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias. Então, para ir do regime de teletrabalho para o regime presencial, não precisa de mútuo acordo, mas precisa de um período mínimo de transição de 15 dias e tem que ser registrado em aditivo contratual. É estranho, porque assim, se é um aditivo contratual, pressupõe a vontade. O legislador meio que criou uma espécie de contrato de adesão no regime de teletrabalho para o retorno do trabalho presencial. É que ele esqueceu de algumas possibilidades. O que ele está dizendo é objetivamente assim. O sujeito trabalhava presencialmente na empresa, por mútuo acordo ele foi para o telepresencial. Não deu certo, o empregador não gostou do desempenho, o empregador quer que ele volte para trabalhar no regime presencial. Para ir, ele precisou de mútuo acordo e de registro no contrato de trabalho, de aditivo contratual. Para voltar, o legislador subentendeu que, quando ele concordou para ir, ele sabia que a qualquer momento ele poderia voltar. Então ele voltou. E agora que ele voltou, não precisa de mútuo acordo, mas precisa registrar em aditivo contratual, meio que um contrato, um termo de adesão. O artigo 75D vai analisar um ponto muito relevante que até hoje gera muita dúvida em relação à responsabilidade pela aquisição de todo o aparelho que ele vai utilizar. Mas não só a aquisição, também manutenção e demais equipamentos tecnológicos. A CLT fala assim, as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, o teletrabalho, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.
Percebe que ele não colocou de quem é a obrigatoriedade. Ele fala, quem vai definir como vai ser a aquisição, manutenção ou fornecimento, tanto de equipamentos tecnológicos quanto da infraestrutura necessária, e quem fica responsável por eventual reembolso de despesas, e as despesas podem ser na aquisição dos materiais, como também na devolução do dinheiro gasto pelo empregado para utilizar esses materiais. Então, por exemplo, ele tem uma internet na casa dele. Agora, para realizar aquela atividade da empresa, ele precisa de uma velocidade muito maior, e esse valor de internet é muito mais caro. Ele pagava R$50 por mês, agora ele vai ter que pagar R$400 por mês. Eu não sei, eu estou exagerando nos valores, né? Alguém pode falar, Vitor, que absurdo o que você está falando, me perdoa, mas assim, o que eu estou dizendo e essa diferença de R$350 ele vai ter que arcar, se é uma exigência do empregador? Olha o problema que o legislador colocou. O legislador não fala que a obrigatoriedade é do empregador, mas ele também não fala que a obrigatoriedade é do empregado. Ele fala assim, vocês vão definir quem fica responsável por fazer esse pagamento. Então, aquisição, manutenção, fornecimento, eventual reembolso de despesas arcadas pelo empregado, tudo isso vem definido em acordo escrito. Ele diz que as partes têm liberdade para colocar isso. O parágrafo único desse artigo insiste num ponto que nós vamos retomar em outro momento, que está lá previsto no artigo 458 da CLT, quando ele fala as utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram a remuneração do empregado. Ele está dizendo que ainda que o empregador forneça o equipamento tecnológico, então ele vai fornecer o teclado para o empregado, ele vai fornecer a mesa digitalizadora para o empregado, ele vai fornecer o mouse para o empregado. Esses materiais que ele utiliza no desenvolvimento da atividade dele, veja, quem estabelece, quem cria, né, a obrigação de ver quem vai estabelecer é o contrato. O legislador joga isso para as partes. Mas o que o legislador também diz? Se o empregador ficar responsável por fornecer isso não vai ser considerado como salário. De certa forma, é só dizer mais do mesmo, porque o próprio artigo 458 fala que só se considera salário as utilidades que o empregado recebe por força do contrato de trabalho, não para a prestação de serviços. Tanto que essa é a clássica diferença. Qualquer coisa que o empregado receba para trabalhar não pode ser considerado salário. Agora, aquilo que ele recebe como uma contraprestação, aquilo que ele recebe pelo trabalho, aí sim nós discutimos se isso pode ou não ser considerado salário. Via de regra, o que ele recebe pelo trabalho é considerado salário, mas nós temos exceções, o próprio artigo 458, parágrafo 2º da CLT. Exemplo, ele fala de ensino, educação. Ele fala, educação prestada diretamente ou por instituição de ensino, abrangendo matrícula, mensalidade, anuidade, livros e materiais didáticos. Nada disso vai ser considerado salário. Eu não tenho como afirmar que isso é dado para trabalhar. Não, isso é dado por força do contrato. Pode utilizar, pode auxiliar, pode melhorar a condição do trabalhador, mas isso é dado por força do contrato. Mas mesmo sendo dado por força do contrato, o legislador já excepcionou. Agora, em relação aos materiais do teletrabalho, não. Ele deixou muito claro. Ele fala, nada disso, em nenhuma hipótese, vai ser considerado como salário, né? Nenhuma dessas utilidades, ok? Bom, o último artigo que nós temos, né, ele tem um caput e também tem um único parágrafo, é o artigo 75E, que ele fala, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. Até porque, imagina, o empregado está em casa. Ele tem que tomar muito cuidado para que qualquer coisa que aconteça não tenha relação com o trabalho. E também para que nada aconteça durante o horário de trabalho dele. É difícil comprovar. Por isso que o legislador falou, o empregador vai ter uma incumbência. Vai pegar no pé do empregado para o empregado tomar todas as medidas necessárias que sejam caracterizadoras, né, do empregado nesse caso. Além disso, o último parágrafo desse artigo 75 é o parágrafo único,
Coloca, o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Aqui uma tentativa do legislador falar, ó, empregador, você tem que tomar todos os cuidados. Empregado, você vai assinar que você está tomando todos os cuidados. Para a gente depois tentar, eventualmente, discutir uma responsabilidade subjetiva do empregador. Porque se for objetivo, independe de culpa. Agora, quando a gente coloca que o empregado se responsabiliza em tomar todos os cuidados, se acontecer alguma coisa, vão pegar no pé dele e falar, peraí, você tomou todos os cuidados? Obviamente que também vão perguntar para o empregador, empregador, você deu todas as orientações necessárias? Essa é a busca pelo equilíbrio dessas relações, ok? São esses os dispositivos que nós temos em relação ao teletrabalho. Um ponto que nós já tivemos oportunidade, eu só vou consignar aqui, é que o artigo 62 da CLT, lá no inciso 3º, então, CLT, artigo 62, inciso 3º, fala que o teletrabalho não possui jornada de trabalho. Não possui jornada de trabalho. Esses são os dispositivos que nós temos na CLT sobre teletrabalho. Agradeço demais a sua atenção. Fica com Deus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.